Então, tudo bom, pessoal? Vamos dar início à nossa primeira aula da disciplina de fungos. E essa aula eu organizei de acordo, então, com os seguintes tópicos. Primeiro, nós vamos ver taxonomia e nomenclatura, depois características gerais dos fungos, reprodução e, por fim, um panorama bem geral, né, sobre importância ecológica e econômica. Então essa aula, gente, é muito importante porque ela vai trazer informações bem básicas e essenciais que são assim bem importantes para vocês entenderem a disciplina como um todo, tá? Então sempre que vocês tiverem alguma dúvida, assistam novamente essa aula, tá? E é claro, também tirem as dúvidas comigo, tá? Então nós vamos iniciar a nossa aula compreendendo como que está a situação atual da classificação dos fungos e como funciona a nomenclatura dos fungos. Então, como vocês devem ter visto em outras disciplinas, né, ou talvez vocês verão na disciplina de protista ainda, isso é o que a gente sabe atualmente sobre a árvore da vida. Tá? A gente tem 3 grandes domínios, que é bactéria, arqueia e eucária, aqui escrito então como eucariota. Né? Bactéria e arqueia vocês verão na disciplina de microbiologia, eu acredito. E eucária vocês verão ao longo de várias disciplinas ao longo do curso de biologia marinha. E é justamente aqui que os fungos se encontram, mais ou menos onde está essa seta aqui, laranja. Tá? Aqui eu trouxe para vocês essa imagem bem sintética, mas ela é interativa. Então, se vocês acessarem esse link aqui embaixo, vocês vão poder dar um zoom em todos esses ramos aqui da árvore da vida, ver com mais detalhe nessas relações filogenéticas. Quem tiver interesse é só entrar aqui no link depois. Bem, focando nos eucariotos, que é onde estão os fungos, tá? Eu trago para vocês aqui a filogenia mais recente. Ela foi publicada então em 2020, nesse artigo, nessa referência aqui. E que, se vocês quiserem ler para ficar atualizados, vale a pena a leitura, tá? Ah, professor, mas eu não consigo me achar aí, ó, é um monte de nome estranho, esquisito, onde é que a gente está? Tá? Então a primeira dica que eu dou para vocês quando vocês olharem essa filogenia aqui, é olhar esse clado em verde. Né? Quando a gente pensa em verde, a gente pensa em planta. Então é onde justamente estão as plantas e também as algas vermelhas. Né? Quem realizou a disciplina de algas já sabe que se tratam as rodofitas. Tá? Esse grupo aqui, né, chamado na realidade supergrupo Archaeaplastida. Tá? E os fungos, onde estariam dentro desses nomes esquisitos? Será que eles estão junto às plantas? Então, muita gente fica bem surpreso quando descobre aonde estão os fungos na árvore da vida, e eles estão justamente aqui. Fungos, por incrível que pareça, a gente não tem relação nenhuma com planta. Eles fazem parte do grupo Opstoconta, tá? Localizados aqui nessa parte pontilhada, junto com o reino Animalia. Então, dentro de Opstoconta também está o reino Animalia. Sim, os fungos são mais próximos evolutivamente dos animais do que das plantas. Mas aí, como há séculos atrás a gente não sabia essa informação, né? A gente não tinha acesso às análises moleculares, os fungos acabaram sempre sendo estudados por botânicos e eles continuam sendo estudados por botânicos até hoje. Tá? Então, com exceção das plantas, fungos e animais, todos os outros clados de eucariotos que vocês estão vendo aqui são classificados então como protistas. E que vocês vão ter então uma disciplina sobre isso. Tá? E como apenas então recentemente, né, através dessas ferramentas moleculares, né, a gente começou a organizar melhor essa árvore da vida, né, 2 filos que antes eram tratados como fungos, eles foram na realidade descobertos como pertencendo a outras divisões. Tá? O primeiro deles é o filo dos Oomicetes, que pertence ao grupo Stramenopila, e os micetozoários, ou também chamado de Mixomicetes. Depois vocês vão entender, essa terminação ela tem muito a ver com fungos, e são chamados até hoje, mas na realidade o nome correto é micetozoários, pertencem então ao grupo Amebozoa, né, o grupo das amebas. Então, como eles sempre foram classicamente tratados como fungos, a gente vai ver esses 2 grupos, mesmo eles não sendo mais fungos, na nossa última aula. Vou apresentar eles de uma maneira bem sintética para vocês.
tá? Porque eu acredito que muito provavelmente eles não sejam apresentados na disciplina de protista, tá? Então vamos ver com mais detalhe esse grupo aqui, o Ophistoconta, que é o que os fungos fazem parte, tá? Então no grupo Ophistoconta nós temos 3 clados, tá? Primeiro nós temos os fungos divergindo, tá? Seguido por então conoflagelados e os animais, né, como grupo irmãos. Tá? Animais e conoflagelados, eles são os únicos na árvore da vida que ingerem primeiro o alimento por uma cavidade interna do corpo para então eles iniciarem a digestão. Já os fungos, como a gente vai ver mais adiante, eles realizam a digestão externamente para depois eles absorverem esses materiais. Tá? E notem também, gente, que aqui nesse slide a gente tem informação de que os fungos eles possuem uma parede celular com quitina. Tá, mas se os animais não possuem parede celular, né, por que essa informação aqui? Né, essa informação adicional? É justamente para a gente conseguir diferenciar, né, os fungos das plantas. Porque as plantas elas não possuem quitina na parede celular, enquanto os fungos possuem. Tá? Mas eu sempre gosto de destacar que alguns grupos de protistas eles também possuem quitina. Tá? São alguns específicos, não vou entrar em detalhes. E alguns procariotos também possuem quitina. Tá? Mas aqui é uma informação que nos ajuda a destacar os fungos e separar eles, então, de conoflagelados, animais e também plantas. Tá? Além disso tudo, né, os ophistocontas, se eles possuem um flagelo, né, ele é único e posterior. É o que acaba, então, excluindo os homicetes, que eu mostrei antes, que não são mais considerados fungos, porque os homicetes eles possuem 2 flagelos, enquanto os micetozoários possuem um flagelo que predominantemente ele é anterior, tá? E muitas vezes também biflagelado. Então a gente vai ver essas outras, né, diferenças com mais detalhe na aula específica desses 2 grupos aí. Tá? Mas também vale salientar que os fungos eles não possuem uma característica que seja compartilhada por todas as espécies e que defina o reino fúngico. Então, temos essa questão aí que também é importante, tá? Porque existem, assim, não existe uma característica que todos os fungos têm. Sempre a gente tem algumas exceções, existem algumas reversões também ao longo da evolução, tá? Mas principalmente essas duas aqui. Seguindo, agora a gente vai dar mais um zoom nessa árvore da vida, né? A gente vai ver com mais detalhe agora a classificação dos fungos. Tá? Como qualquer outra classificação, ela sofreu várias mudanças ao longo do tempo, principalmente devido ao surgimento, então, de técnicas moleculares. Tá? Muitos livros antigos que vocês vão ter acesso, inclusive alguns até bem recentes, incluo aqui o livro do Alexopoulos, que eu mostrei para vocês que é uma referência bem importante, eles utilizam uma classificação diferente dessa que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então você tem que ter um cuidado ao ler esses livros, principalmente livros aí de 5 anos para trás, para vocês conseguirem fazer uma ligação do que esses livros estão apresentando com a proposta filogenética que eu utilizo aqui na disciplina. Tá? Na disciplina a gente vai utilizar a classificação proposta por Spatáfora e colaboradores em 2017, tá? Cuja referência então está aqui embaixo. Essa imagem eu obtive então do relatório do Kiel em 2018, essa imagem dessa filogenia. Tá? Esse artigo do Spatáfora vai estar disponível então lá no Moodle, depois eu vou colocar para vocês porque ele é bem importante. Tá? Essa classificação então proposta por Spatáfora e colaboradores, ela propõe 8 filos, como vocês podem perceber aqui nessas imagens, até com umas figurinhas esquemáticas de como é o jeitão desses fungos aí. Tá? E eu vou apresentar a disciplina para vocês, esses filos, justamente nessa ordem evolutiva, começando aqui por Cryptomicota, chegando até Basidiomicota. Tá? Bem, 2 informações que eu quero que vocês percebam nessa imagem. Tá? Primeira, né, que essa imagem que vocês estão vendo, ela é uma hipótese filogenética. Tá? Então, bem aqui na base da filogenia está escrito zoósporo móvel. Isso por quê? Porque os clados mais antigos aqui, eles são
predominantemente aquáticos. E aí, para a dispersão dos esporos dentro da água, eles possuem então flagelos. Tá? Mas notem, tá, que essa característica ela é perdida então, ao longo, né, da evolução dos fungos. Tá? A partir então de zoopagomicota, né, os esporos elas perdem essa mobilidade e eles passam a ser então dispersos pelo ar ou por vetores bióticos como os animais. Então esse evento evolutivo aqui, ele também marca a transição dos fungos para o ambiente terrestre, que é onde então a maioria desses 4 clados aqui se encontram. Tá? Bem, segunda informação relevante, tá? É a escala temporal que vocês veem aqui no eixo Y. Tá? A escala temporal, se vocês puxarem uma linha aqui, ela indica mais ou menos o surgimento dos fungos há 880 milhões de anos atrás. Tá? E o que a gente tem que notar? Nesse momento, não existiam plantas nem animais terrestres. Simplesmente isso. Então, os fungos surgiram muito antes disso. Tá? Mas, para chegar a essa informação, né, não é tão simples, porque simplesmente os fungos eles não formam aqueles fósseis maravilhosos que a gente pode ver, como os dinossauros e tudo mais. Então, como é que se chegou a essa estimativa? Tá? Os fungos eles não são compostos por materiais resistentes o suficiente para formar aquelas impressões em rochas, né, como às vezes a gente vê em alguns fósseis de plantas, né, e então muitos registros de fungos eles são, na realidade, obtidos a partir de esporos ou de micélio. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é um micélio. Tá? Então são poucos os casos de fósseis contendo estruturas reprodutivas de fungos, como por exemplo cogumelos. Então até um pouco tempo atrás, o registro mais antigo de um cogumelo ele era datado de 99 milhões de anos atrás, na época do Cretáceo Médio, que era a época dos dinossauros, e ele era fossilizado então em âmbar, proveniente aqui do Mianmar, como vocês podem notar nessas imagens. Né? Vejam quão bem ele preservou o formato, né, do cogumelo, o âmbar. Né? Para quem não lembra, o âmbar, né, é famoso, né, no filme do Jurassic Park, né, que ficam presos aqueles insetos, aí eles tiram de lá o sangue, revivem os dinossauros, enfim, né, ficção científica é uma maravilha. Bem, até que no mesmo ano, né, daquela descoberta daquele fóssil ali em âmbar, foi publicada essa descoberta que, na minha opinião, ela é fantástica, de um fóssil de cogumelo. E o mais legal ainda é que ele foi descoberto no nordeste do Brasil, na chamada formação Crato, que é uma formação onde volta e meia se descobrem vários outros fósseis de outros organismos. Então esse fóssil aqui que vocês estão vendo aqui na imagem esquerda, ele foi datado entre 113 e 120 milhões de anos atrás, e ele foi nomeado, então, é um nome bem difícil, vamos tentar, Gondwanagaristes magnificus, em referência justamente ao supercontinente Gondwana e a palavra grega agarikon, que significa fungo. Tá? E esse fóssil ele é sensacional. Tá? Eu tive a oportunidade de ver ele ao vivo. Tá? E ele é sensacional por quê? Porque ele conseguiu preservar o formato do cogumelo e, inclusive, aqui em imagem aumentada, ele conseguiu preservar as lamelas do cogumelo, que é essa parte de baixo aqui do chapéu do cogumelo, que essa parte aqui, esse quadradinho vermelho que vocês estão vendo, corresponde a essa imagem em aumento aqui. Então a gente consegue ver as lamelas com detalhe. Tá? Então eu tive a oportunidade, como eu falei para vocês, de ver esse fóssil ao vivo, num congresso de micologia de 2017, em Florianópolis, que eu estava lá realizando meu pós-doutorado. E foi um momento bem legal, porque eu estava rodeado por micólogos, que são os especialistas que estudam fungos. Então eu recebi muitas informações legais, aprendi muito sobre fungos naquele momento. Tá? Bem, mas na imagem da filogenia, eu estava falando para vocês que a origem dos fungos era muito mais antiga. Né? Então, no ano de 2000, está aqui o artigo, foi encontrado o registro mais antigo, datado de 460 milhões de anos,
né, bem no momento da conquista do ambiente terrestre pelas plantas, né? E aí, então, a partir dessa descoberta, muito se discutiu, então começou a se discutir hipóteses que já eram levantadas do papel dos fungos, né, através da associação deles com as plantas nessa conquista, então, do ambiente terrestre. Tá? Na realidade, deixa eu só fazer uma correção para vocês. Esse registro aqui de 460 milhões de anos, ele era de 2000, tá? Do ano 2000. Em 2020 é que saiu essa nova descoberta aqui. E aí essa descoberta aqui é que mudou o panorama. Tá? Então, nesse artigo aqui de 2020, esses pesquisadores foi aonde? Foi na República Democrática do Congo, né? Lá na África. Eles encontraram num pedaço de xisto um fóssil contendo micorrizas. E aí eles fizeram uma datação e encontraram, então, a datação por carbono 14, uma idade entre 715 e 810 milhões de anos atrás. Tá? Os registros anteriores de micorrizas fósseis, eles utilizavam ácidos corrosivos para extrair esses restos orgânicos aqui da rocha, tá? O que acabava, então, danificando, né, essa micorriza, né? E aí a gente conseguia só, às vezes, fazer uma análise mais morfológica, tá? Mas o problema é que essas características morfológicas das micorrizas, elas acabam sendo muito comuns a outros organismos que não são fungos. E aí, nessa pesquisa, o que tem de interessante é que os pesquisadores, eles utilizaram outras técnicas mais avançadas que possibilitaram, então, estudar esses compostos orgânicos sem remover eles da rocha. E aí eles conseguiram, então, identificar traços de quitina, que é característico de fungos. E aí eles conseguiram ter a plena certeza de que isso se tratava de um micélio, de um fóssil, de um fungo. Tá? E naquela época, então, que eles dataram, né, esse micélio, a gente tem que ter ideia, então, de que o solo, né, no planeta, onde a gente tinha ambiente terrestre, ele era nu. Nesse solo era no máximo habitado por uma bactéria. As plantas elas só foram colonizar o ambiente terrestre há mais ou menos 300 milhões de anos atrás, né? Então, muito provavelmente esse fungo aqui, ele vivia no sedimento, por exemplo, na borda de um lago ou até mesmo dentro da água, e muito provavelmente ele se alimentava de matéria orgânica em decomposição ou talvez ali uma vez que outra de uma cianobactéria ou de alguma alga em específico. Então, eu acho, assim, é sensacional essa descoberta, né? Eu acho que a gente agora vai começar a descobrir várias outras coisas muito interessantes. Então, seguindo, voltando na realidade, né, à filogenia dos fungos, a gente pode ver nessa figura aqui aquela mesma hipótese filogenética que eu mostrei para vocês com os 8 filos. Só é uma figura diferente. Tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui é justamente aquilo que vocês muito provavelmente vão encontrar nos livros-texto, tá? Que são o que os livros-textos antigos chamam de quitridiomicetes, que, devido às técnicas moleculares, hoje nós sabemos que o que os livros antigos chamam de quitridiomicetes são, na realidade, filos distintos, tá? Que são 4 filos: Cryptomicota, Microsporidia, Blastocladiomicetes e Chytridiomycota, né? Blastocladiomycota, Chytridiomycota, tá? E os livros antigos também, a gente tem que ter esse cuidado, eles tratam e nomeiam um clado que eles chamam de zigomicota, que na realidade, então, as técnicas moleculares mostram que o que era chamado de zigomicota, na realidade, são 2 filos separados, zoopagomicota e mucoromicota. Tá? Então, tomem esse cuidado ao lerem livros antigos, e quando eu falo antigo, são livros, às vezes, até de 5, 6 anos atrás, já tratam, porque essas descobertas são até bem recentes. Tá? Oi, professor. Pergunte. Tem como voltar ali? Você falou que antes a nomenclatura de zigomicota era o quê? Que eu não ouvi bem. Antes os livros tratavam, então, zigomicota como sendo composto por esses 2 clados. Esses 2 clados, zoopagomicota e mucoromicota, não existiam. Então, o pessoal chamava esses 2 clados de zigomicota. Mas aí, atualmente,
o pessoal descobriu então que tratam-se de dois clados diferentes, dois filos diferentes. Então, quando vocês lerem os livros de texto, vocês vão encontrar lá zigomicota, mas vão estar misturadas informações desses dois filos. Então vocês têm que ter esse cuidado. Na disciplina, eu vou tratar eles de maneiras separadas. Tá? Bem, além então desses filos aqui, a gente atualmente também tem esse clado aqui chamado de dicária. E esse clado dicária, ele compreende então dois filos, o filo ascomicota, que está com essa cor meio roxa, não sei como está aparecendo para vocês aí, e basidiomicota, aqui abaixo. Tá? E justamente esses dois filos são os que apresentam a maior quantidade de espécies. Tá? E eles compartilham, como o próprio nome diz, a condição chamada dicariótica, que a gente vai ver logo mais o que significa. Bem, então após a gente ver posicionamento dos fungos dentro dos eucariotos, relação com os clados mais próximos dentro de Ophistoconta. A gente viu também a relação dos 8 filos dentro do reino Fungi. E a gente viu também um pouco de história evolutiva. Então agora eu vou falar para vocês muito brevemente sobre a classificação taxonômica. Tá? Bem, os fungos da categoria sub-reino até subclasse, eles possuem uma terminação própria. Tá? E aí, a partir de superordem, eles seguem então a terminação que também é usada para as plantas e algas. Então eu deixei em vermelho aqui essa terminação própria dos fungos e aqui em preto a terminação que é utilizada para essas categorias taxonômicas que também são compartilhadas com algas e plantas. Tá? Bem, a categoria filo, ela é usada para o reino animal, enquanto a categoria divisão, ela é utilizada para o reino fungi e plante. Tá? Porque, justamente, fungi sempre foi estudado dentro da botânica. Tá? Mas a gente sabe, atualmente, que os fungos eles são muito mais próximos aos animais do que as plantas. Então, o que acontece é que a grande maioria dos estudos, ao invés de usar divisão, usa e prefere utilizar filo para fungos. E eu vou, nesse mesmo sentido, também utilizo filo, cuja terminação é micota. Tá? Então, aqui nesse slide eu trago para vocês todas essas categorias taxonômicas até nós chegarmos ao nível de espécie. Tá? Então, a partir do nível de gênero, a gente não tem mais terminações padronizadas no fim das palavras, né, no fim dos nomes. Tá? E aí, aqui no lado direito, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, de uma espécie, a Amanita muscaria, que é o famoso cogumelo dos Smurfs, um cogumelo tóxico, alucinógeno, e as diferentes categorias taxonômicas até chegarmos ao nível de espécie. Ok? E uma informação, gente, muito importante é que assim, ó, muitos fungos, eles apresentam 2 nomes científicos. Como assim? Né? O que acontece? Eles apresentam um para a versão assexuada e outro para a versão sexuada. E aí, por vezes, o que acontece? O fato deles terem 2 nomes é porque eles foram descobertos em separado e aí depois, posteriormente, aí, análises moleculares, se descobriu que na realidade eram a mesma espécie. Né? Então, esses 2 nomes científicos aqui, esse uso de 2 nomes, ele passou a ser abolido pelo Código Internacional de Nomenclatura a partir de 2012. Tá? Então, só pode ter um nome, mas vocês vão encontrar alguns casos, principalmente então em livros antigos. Tá? E, historicamente, os fungos cujo ciclo sexuado não havia sido descoberto, né, observado, eles eram colocados dentro de uma categoria chamada uma categoria de espera, chamada deuteromicota, que também por muito tempo era chamada de fungos imperfeitos. Então, dependendo do livro que vocês encontrarem, mais assim livros da década de 90 para baixo, vocês vão encontrar essa categoria aqui. Tá? E aí, atualmente, os micólogos eles estão utilizando o sequenciamento do RNA ribossomal, então, para classificar esses organismos. E muitos dos que foram
previamente classificados então como deuteromicota são, na realidade, fases anamórficas dos ascomicota, e alguns também são basidimicota. Daqui a pouco eu explico para vocês o que é anamorfo. Tá? Professor, isso seria essa versão assexuada e sexuada, né, que eles têm, seria a geração alternada, eu acho que é assim que se diz. Da alternância de gerações. Alternância de gerações. Tá. Vamos fazer assim, daqui a pouco eu vou chegar nessa parte sobre reprodução. E aí vai ficar mais claro para vocês como é que funciona a reprodução dentro dos fungos. Não é nem um pouco simples. Tá? Então daqui a pouco a gente chega nessa informação. E para finalizar esse primeiro tópico, então, eu trago para vocês um apanhado, né, de informações do relatório do Jardim Botânico Kew, que eu mencionei para vocês, de 2018. Né? Esse Jardim Botânico situa-se na Inglaterra, e esse relatório foi então focado em fungos. Então, até 2018, haviam sido descritas 144 mil espécies de fungos, mas a estimativa é de que 93% das espécies são desconhecidas. Então, estima-se que existam algo entre 2,2 e 3,8 milhões de espécies. Então, acho que com esses números dá para perceber que tem muito trabalho pela frente. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, só em 2017 foram descritas 2.189 espécies. Tá? Aí vocês conseguem observar aqui nesse gráfico abaixo que esse número ele vem crescendo. Né? Isso aqui no eixo Y nós temos o número de espécies novas, e aqui no eixo X os anos. Esse número ele vem crescendo ao longo do tempo. No pontilhado nós temos todos os fungos, e aqui nas outras cores alguns filos em específico, ascomicota e basidimicota, que são os mais ricos, e as outras linhagens. Tá? E, obviamente, isso devido, né, às tecnologias que estão surgindo de biologia molecular. E como exemplo eu trago para vocês aqui uma imagem de uma nova espécie de fungo, que na realidade é um mofo, né? Esse mofo que às vezes bate nas roupas, bate na parede, bate nos alimentos, né? Que eles descobriram como pertencendo a uma nova espécie, um novo gênero, desculpa, tá? É uma nova espécie, mas também de um novo gênero, e ele foi descoberto em uma madeira que estava apodrecendo em um apartamento que estava fechado em Paris. Então vejam o lugar mais improvável que vocês imaginarem, eles descobriram um gênero novo de fungo. Então isso é surreal. Então vamos para o segundo tópico da nossa aula. Então agora eu quero mostrar para vocês as principais características morfológicas, anatômicas e também um pouco de características fisiológicas dos fungos. Então, para começar essa segunda parte da aula, a gente precisa primeiramente saber o que é um fungo. Então a gente pode, sinteticamente, definir os fungos a partir de 3 características. Tá? Primeiro, são organismos heterotróficos. O que isso quer dizer? Não possuem capacidade de produzir o seu próprio alimento. Tá? E são heterotróficos chamados quimio-organotróficos. O que significa que eles necessitam de componentes orgânicos pré-formados como fonte de energia e também de carbono. Então, os fungos eles possuem um papel fundamental no ciclo do carbono. Então, eles atuam na mineralização do carbono orgânico, ou seja, na transformação de compostos orgânicos em inorgânicos. Bem, segundo, não possuem órgãos que possibilitem, então, ingerir o alimento. E aí quebrar esse alimento em uma cavidade digestiva, como os animais fazem. Tá? E aí, por possuírem, né, uma parede celular rígida, que eu vou apresentar para vocês adiante, eles não são capazes de realizar fagocitose. Então, o que acontece? Os fungos eles secretam enzimas extracelulares, que então vão digerir os materiais poliméricos, como, por exemplo, amido, celulose, lignina. Então, eles vão digerir esses materiais em monômeros, como, por exemplo, glicose, aminoácidos, hidrocarbonetos, e aí esses monômeros são absorvidos diretamente através da parede celular. Tá? E terceira característica,
produzem como substância de reserva glicogênio e lipídios, sendo que desses, glicogênio é o principal polissacarídeo de reserva dos fungos, assim como também é nos animais. Tá? Então, agora a gente sabe definir o que é um fungo, a gente pode classificar os fungos em 3 grandes grupos, de acordo com o modo de nutrição. Então, o primeiro grupo é o grupo que a gente chama de sapróbios. Então, é o grupo cujas espécies são decompositoras de material animal e vegetal mortos. Ok? Então, já está morto, eles atuam na decomposição. Tá? Podem ser que vocês encontrem também a palavra saprófitos, mas a palavra mais correta são sapróbios. Saprófitos são relacionados a plantas, fitoplanta. Então, sapróbio são decompositores, os fungos não são decompositores só de plantas, mas de outros, né, organismos. Tá? Segundo grupo são os parasitas. Compreendem as espécies de parasitas que vão, então, captar nutriente a partir de células vivas de plantas e de animais. Podem ou não causar doenças, né? Ou seja, causar dano ao hospedeiro, e aí, sendo nesse caso, então, chamado de patógenos. Tá? E o terceiro grupo são das espécies simbiontes. Simbiontes, então, simbiose, né? Significa uma associação benéfica mútua entre 2 organismos e que envolve dependência física. Ou seja, um organismo não vive sem o outro. Tá? Então, notem que eu incluí, né, os simbiontes como um grupo em separado, né, mas na realidade a parte fúngica da simbiose, na realidade, é sapróbia. Então pode ser que ao invés de 3 grupos nós temos 2, mas eu e vários autores, né, eu concordo com eles que é interessante a gente separar então um terceiro grupo. Tá? Desses 3 grupos, eu destaco as espécies sapróbias, que são as decompositoras de madeira. Essa é a principal atividade ecológica dos fungos. Tá? Então, principalmente porque na natureza, com exceção de algumas poucas bactérias, a lignina ela é decomposta quase que exclusivamente por fungos, né? Que não são, então, nesse caso, denominados fungos da podridão da madeira. Tá? E a gente pode dividir esses fungos da podridão da madeira em 2 tipos. Né? A chamada podridão parda, ou também chamada podridão marrom, que a gente pode ver então pela coloração, né? E nesse caso então a celulose ela é metabolizada preferencialmente e gera um resíduo que vocês estão visualizando aqui que é rico em lignina e ele tem esse padrão meio cúbico. Então o fungo aqui ele digere apenas celulose e o que resta é lignina. E depois nós temos a podridão branca, que ambas, celulose e lignina, são decompostas. Então, o que vai gerar é esse resíduo meio branco, amarelado, que é rico em celulose, sobra um pouco de celulose. Tá? Então, os fungos, eles, devido a essa atividade de decomposição da madeira, eles desempenham um papel fundamental no ciclo global do carbono. Tá? Então, para quebrar essas paredes celulares lignificadas, né, das plantas, os fungos eles precisam de oxigênio. Tá? Mas o oxigênio ele acaba sendo baixo, né, em quantidade, principalmente em locais alagados. Então, nesses locais, o processo de apodrecimento ele é lento. Então, por isso que a madeira que ela é submersa em água, ela tende a se acumular e aí vai levar à formação de material que fica parcialmente apodrecido, que então com milhares de anos vai formar o que a gente chama de turfa. Né? Então ao longo desse vasto tempo aí geológico, essa turfa vai se acumulando e depois se transforma em carvão. Ok? Então mais ou menos esse processo. Claro, não sou especialista nessa área, mas acho que deu para eu sintetizar essa informação. E aí aqui eu deixo para vocês assistirem depois da aula
um vídeo da professora Maria Alice Neves, que eu mencionei para vocês, que ela é professora na Federal de Santa Catarina, é uma das grandes micólogas, né, no Brasil. E esse vídeo é bem legal, bem curtinho, 2 minutos, que mostra e ela explica, né, esses 2 tipos de podridão da madeira que eu mostrei para vocês.